Pessoal, tudo bem com vocês? Sei que não estou aparecendo, mas é que hoje, olha, eu quero mostrar para vocês, eu quero ensinar para vocês como montar este bloco de patchwork. É lindo, né? É um bloco bem trabalhado, mas vocês vão perceber que ele é bem fácil de ser feito. Então, agora, bora lá pro vídeo montar esse bloco? Então, vamos lá. Esse bloco, ele é bem fácil de fazer, mas ele tem bastante peças, ele é bem detalhado. Então, dá um efeito muito bonito, mas, como repito, ele é muito fácil de ser feito. Vamos lá, vou passar aqui a lista de cortes, quantidades e medidas. Aqui do tecido neutro, que é o meu tecido de fundo, eu vou precisar de 4 retângulos de 13,5 por 19,5, 8 quadrados de 7,5 por 7,5. Do tecido vinho, aqui é 1 quadrado de 13,5 por 13,5 e 28 quadradinhos de 7,5 por 7,5. E esse tecido estampado são 16 quadrados de 7,5 por 7,5. Eu vou começar montando esse bloco pegando este retângulo, todos esses retângulos do grande, e aqui desses quadradinhos do vinho, eu vou pegar apenas 16, já estão até separados aqui. Nesses 16 quadrados, em todos eles, eu já tracei a diagonal. E agora eu vou organizar esses retângulos aqui e já vou mostrar como que eu vou costurar esses quadradinhos aqui do vinho nesses retângulos grandes aqui, que é do tecido de fundo. Então, eu já organizei aqui alguns quadradinhos nos retângulos do tecido de fundo. Olha só como que eu fiz. Eu coloquei um quadradinho com a diagonal nesse sentido, nessa ponta de cá, e coloquei no mesmo sentido a diagonal na ponta de cá, certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Então, são 4 retângulos, eu já organizei todas as minhas peças aqui com os quadradinhos na mesma ordem, na mesma posição. Se você quiser, você pode alfinetar. Eu só arrumei aqui, porque eu já estou do lado aqui da minha máquina, e agora eu vou pegando e vou fazendo a costura em cima de cada uma dessas diagonais de todos eles. Todos costurados, um em cada ponta, ó. Agora, o que que eu vou fazer em cada um deles? Vou conferir, ver se está tudo ok. Já vinco aqui, bato a ferro, depois abro e corto, retirando o excesso, tanto de um lado quanto de outro, de cada um desses retângulos aonde eu costurei todos os quadradinhos. Então, já vou fazer isso e já volto com todos eles prontos. Pronto, tudo já recortado, retirado os excessos. Vou deixar um aqui só para eu demonstrar, mas estão todos aqui já preparados, né? Então, agora eu vou costurar os 8 últimos quadradinhos nessas outras pontas aqui. E de que jeito? A diagonal de encontro com essa outra diagonal. Então, vamos olhar nessa parte de cá primeiro. Então, eu coloco uma diagonal
de bico com a outra. Viro do outro lado, faço a mesma coisa. Olha lá, certo? Então, o que que acontece? Entre esses aqui que eu estou costurando agora, eles estão com a diagonal em paralelo, mas em relação ao que eu já tinha acabado de costurar, que é esse de cá, ele está de bico um com o outro. Então, olha primeiro nessa parte aqui. Uma tá aqui, a outra tá aqui. Mesma coisa do lado de baixo. Um tá aqui, outro tá aqui. E agora é fazer o mesmo processo. Passar a costura em cima de cada uma das diagonais, depois conferir, bater a ferro e cortar retirando o excesso. Eu já vou fazer tudo isso e já volto com essa parte pronta. Então, aqui, todas essas partes já prontas, elas vão ficar dessa maneira aqui, ó, tanto de um lado quanto de outro, meio que formando um V, certo? Então, agora eu reservo. Aqui eu peguei os últimos quadradinhos que eu tenho de toda aquela lista que eu passei aqui do bloco inteiro. Então, aqui tem os vinhos, aqueles estampados e o neutro. Eu vou montar agora 4 partes dessa maneira aqui, nessa ordem, ó. Vou começar a colocar aqui para vocês. Então, ó, um do neutro vai ser desse jeitinho aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Ó, um neutro, um estampado, um vinho. Depois, um vinho aqui no meio, um estampado, um estampado. E aqui começo por um neutro, um estampado e um vinho. Vou montar 4 partes desse jeito aqui, nessa ordem, costurando apenas dessa maneira aqui, ó. Primeiro eu costuro entre as peças, formando as carreiras, certo? E depois costuro entre as carreiras e vou formar 4 partes. Aí, muita gente vai perguntar assim, mas Natália, não seria melhor montar, vamos supor, cortar em faixas, montar um jogo de faixas assim do neutro, estampado vinho e outra faixa do estampado vinho estampado? Pode sim. Se você está com essa dúvida, é porque você sabe o patchwork e principalmente se você é minha aluna lá no Conexão Patchwork. Se você é minha aluna no Conexão Patchwork, você sabe que existe N maneiras de se costurar, de se montar um mesmo bloco. Mas aqui eu já quis colocar desta maneira aqui, principalmente para aquelas pessoas que não sabem o patchwork, que não sabem calcular, não sabem como planejar o seu trabalho em patchwork. Então, e outra coisa também, para aquelas pessoas que talvez já tenham os tecidos já cortados em quadradinhos. Então, assim fica mais fácil. Agora, se você já sabe o patchwork, já entende, sabe calcular as suas peças, como eu falei, você sabe que existe essa possibilidade. Então, e isso também, ele é mais vantajoso, essa parte, esse jeito de montar os jogos de faixas e depois vir recortando, é mais vantajoso para aquela pessoa que vai fazer vários blocos. Para construir um bloco apenas, eu não acho muita vantagem nisso não. Eu prefiro já cortar dessa maneira aqui, que eu acho que já anda bem rápido também, porque já vai estar tudo refilado, tudo no tamanho certinho, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou montar as 4 partes do jeitinho que eu falei aqui para vocês. Primeiro formando as carreiras e depois costurando
entre as carreiras. Então, bora. Prontinho, todas as 4 partes costuradas do mesmo jeito, ó, com todas as peças na mesma posição. Olha só, tá aqui, 3, 4. Agora, aqui, né, aquelas 4 partes que eu tinha costurado primeiro, e aqui me sobrou uma peça, né, sozinha, que é o centro do bloco. Então, agora é só montar o bloco. De que jeito? Olha só, acabei de falar que esse aqui é o centro, né? Essas partes aqui vão aqui dessa maneira aqui, ó, nessa posição, como se fosse apontando para o centro. E essas aqui, com esses quadradinhos do neutro aqui no encontro, né, no bico desse quadrado central, dessa maneira aqui. Pronto, agora é só costurar entre carreiras, entre as peças formando as carreiras, desculpa. Então, costura aqui, aqui formar uma carreira, depois aqui, aqui formar a segunda carreira, e depois aqui formou a terceira. Depois formadas as carreiras, eu venho e costuro aqui, formando o bloco todo. Então, e aqui está o bloco prontinho, bonito, né? Bem trabalhado e bem fácil de ser feito. Olha só, nesse momento, esse bloco está medindo 49,5 por 49,5. Depois de costurado, aqui, ó, se você quiser colocar bordas ou quiser colocar esse bloco num trabalho, ele vai ficar com 48 por 48. Esse tamanho desse bloco é muito bom para você usar um bloco apenas, se você quiser montar um almofadão, um centro de mesa. Se você quiser fazer mais blocos, né, você pode montar colchas, mantas de sofá, enfim, é um bloco lindo que pode ser usado sozinho para um trabalho, né, usando apenas um bloco, conforme eu falei, ou então fazer mais blocos e montar uma colcha ou uma manta de sofá, um trabalho maior, né? Pode também ser utilizado para formar peseiras de cama, né? Você pode, ele tem uma largura boa, você pode unir, você pode separá-los por faixas, que fica bem bacana. Eu até aconselho, se você for trabalhar, for fazer mais blocos e montar um trabalho maior, eu aconselho separá-los por faixas, porque assim você tem a visão maior do trabalho. Agora, se você unir bloco a bloco, você formará outro desenho aqui nessas outras pontas, né? Quadrados com esses cantinhos aqui. Fica muito interessante também. Isso vai de gosto de cada um. Tá ok? Mas então tá aí a sugestão de hoje. Espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork, a produzirem muita coisa bonita, muita coisa bacana. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!